por dentro da fazenda de cannabis mais cara à venda nos Estados Unidos. Tá à Ai, venda. que delícia. Perfeito. Tá à venda. Tá à venda, hein? Tá à venda. Olha lá. Eu só quero um vaso desse This aqui da is the most esquerda. Você não pode, Chico. Vamos. Vai ser preso. Tá, Eu não vou lá te buscar. tá. Não dá pra pagar fiança em cripto. Perfeito. expensive cannabis Pera aí, desculpa. Tô completamente perdido. Como o Chico ele é completamente bilíngue, ele rapidamente já... This is the most expensive cannabis farm currently on the market. Olha que in the United maravilha States, é a located- natureza, amigos. Cara, se poderia se conter, a gente tá aqui vendo um bagulho científico. Não posso mais contemplar a Salinas, flora do California. nosso país. Caralho. Na nossa... Olha isso, cara. Isso é inteiro nosso? Nosso de quem, cara? Se eu comprar. Não, tá maluca? Só aquilo ali. I'm Susan Massa Thomas. Aquilo I'm o quê? a realtor. I specialize in the cannabis industry all over. Porque essa mulher ganhou dinheiro é uma loucura, tá? Não, absurdo. Porque hoje o mercado canábico é muito, porra, lucrativo, porra. Se essa mulher entrou no início, acabou. California. California, we have the most amazing climate to be able to grow. And when you are in Salinas Valley, for instance, we have the perfect climate to grow from flowers to, lá, que obviously you're beleza. seeing this flowering, beautiful cannabis property, to lettuce, grapes. Lá. It's just a vendo? variety. It's an Vem da mesma amazing way terra. to actually Mas ela foi pra maconha. Mas, sim. Entendi. Uva não dá dinheiro. Maconha enche o cu dela de grana. grow. Dá, Our climate uva here is dá. perfect Uva é forte, hein? for the growing Forte. all year round. Northern California has emerged as a leader in the industry, and when I saw this property was on the market, I had to come up here and talk to the owner and see what it takes to operate a cannabis farm on this scale. É que é muito grande, mano. So in this Absurdo. week's video, we're going to tour this state legal 10.5 acre cannabis farm that is being currently marketed as an off-market listing for $80 million. We've never done anything like this isso, on the channel irmão? ever before. Let's get started. Caralho. Pô, pergunta honesta, tá? De quem nunca botou uma brenfa entre meus lábios. Sim. Será que esses caras aqui que estão aqui não dá uma onda essa porra? Andar aí? É? Não, pô. Zero? Não, pelo que eu posso estar falando merda, mas eu acho que não. Tem que botar fogo. É. Tá. Perguntando na moral, pô. Não, se isso aí pega fogo e ele tá ali do lado, Já era. ele vai pro caralho. Nossa. Nunca fumou teto preto. Teto preto, na hora. All right, everyone, so we have Brian here, who is the developer and the owner of this amazing farm. First off, thank Pega fogo aqui, a cidade inteira é teto preto, pô. you for having us here. Thank you for coming. This is super cool. So we are looking at a 10-acre farm. There's a lot to see here. Can you give us a Ia brief morar naquela overview of this casinha place? vermelha. Tu ali, tu não quer mais nada, né? Não precisa de mais nada. 10-acre farm. There's a lot to see here. Can you give us a brief overview of this place? Sure, as you just pointed out, it's actually 10.5 acre site, but we've got 4 fully permitted, fully functioning greenhouses here. They are light assisted, so we have light deprivation, we have curtains and such, but what's kind of unique about this farm is that we also have sodium lights that Lâmpada de sódio. assist with De growing the sódio, de product. sal. O bagulho é salgado? Tu já utilizou algum que seja salgado, não? Nunca tive a oportunidade, não. For quality, right? So we've got a processing facility here. We've got where we cure and dry the product. Que isso, cara. We've got all of our fire suppression and storage tanks for water. This basically is one of the, I would call it not the highest tech in the business, but for light deprivation and light assist, this is sort of the high end of the market, what you're going to Olha lá, Chico. find for this kind of product. Não, é. So- Que doideira, hein? A Brian, when you natureza é look muito at this bonita. place from the bird's eye view, you see all these different greenhouses. Can you explain to our audience what each one of these greenhouses do? Particularly on our site, we have one greenhouse in the back that's facility A. We dedicated that just to a nursery. So Berçário. O que esse cara estoura de tronco é brincadeira. we bring in clones from an outside facility. We decided with our nursery that we weren't going to be doing cuts here because, and cut, just for everybody else, if you don't know what a cut is, it's the start of a plant. So we bring in clones from an outside source. We Clones. vegetate them in the nursery Clones. until they're called teenagers, which is they're about
waist high, and then we transition them into our flowering houses. So we have 3 flowering houses here. Each one of these houses Isso é uma loucura, né, cara? Porra. is 44,000 square feet. Wow. And inside the flowering houses, that's where I spoke earlier about the light assist, where we have the sodium lights. Não é nada disso, né? Podia cada um plantar a sua. Mas o capital... To help them assist in flowering. For the healthy growth. Correct. So what we'll do today is we'll walk you through the nursery, show you the process, talk about how many plants are here, talk about... O que nos leva, Chico, ao cara que foi preso com pé de maconha. Como é que é o nome do cara? É uma pira ou não? Não, é isso mesmo. Isso. Esse é um absurdo. A sensação é zero, é neutra. Pô, esse cara é um absurdo. É esse aqui, não é o... Você foi pego com 300, pô, absurdo. Cara, de quando eu era garoto, eu já queria ter um pé. Faz muito tempo que eu queria ter um pé, né? Um pé. Eu consegui um, foi aumentando. De um eu consegui 8, de 8 eu consegui 200, e dos 200 tem aquilo que tem agora lá. Incalculável. De 8 para 200 e de 200 para o que tem agora. Incalculável. Mais de 50 mil pés. Esse cara é muito foda, cara, irmão. Cara, sério, ele sai de 200 para 50 mil. 200 tem aquilo que tem agora lá. Incalculável. Mais de 50 mil pés. Eu não 50 mil! não sei dizer o número. É incalculável. É calculado. O que você ia fazer com essa droga? Olha só, irmão. Eu ia deixar lá. Não ia vender, né? Não. Nunca tive a intenção de comercializar. Ó, mas esclarece isso pra gente. Como é que é? Você falou que desde criança você tinha intenção de... É, como se fosse uma pira. Cada um quer ter. Como se fosse uma pira. Cada um quer ter. Cada um quer ter alguma coisa estranha em casa. Um bichinho de estimação, alguma coisa estranha. E eu queria ter um pé de maconha. Sim. Mas isso já foi mais de 10 anos atrás. Eu não consegui ter naquela época. E agora? Agora, 2 anos atrás que eu consegui. Quando você começou a plantar? No final de 2009. Essa jogadinha de cabelo é E além pica. dessa pira, como você diz, qual o objetivo? Você queria chegar aonde com isso? Nenhum objetivo. Apenas na loucura. Plantei na loucura. Cara, Chico, tu tem noção que esse cara plantou 50 mil pés na loucura? Você é usuário? Por uma pira. Não. Não uso maconha. Nunca usou? Não. Nenhum tipo de droga? Nenhum tipo de droga. Cara, sabe o que é o pior de tudo? Eu acredito nele. Acredita, né? Tu acredita nele? Eu tenho dificuldade. Tendia a fornecer para os amigos ou até, como você falou, de uma forma não comercial? Nada. Nem fornecer pra ninguém. Da mesma maneira que eu comecei, ia terminar. Como? Do nada. Sem intenção. Mas você tinha intenção o quê? De passar o trator ali, acabar Com com a certeza. plantação? Na época de colher milho, eu ia moer tudo a terra e ia acabar em zero. Agora, você plantou a maconha no meio do milho, no meio do café, para dar uma camuflada? É, feijão. No meio do feijão e do milho. Não era para camuflar. Como eu já preparei a terra para plantar milho e feijão, eu já aproveitei a terra preparada e joguei a semente de erva. E lá com certeza alguém vai duvidar da sua versão, dessa sua história, de que você pretendia acabar com isso. Sim, todo mundo vai duvidar. Se alguém acreditar, é raridade. Eu acredito. Pô, é absurdo, meu irmão, é absurdo. Essa resposta é um absurdo, pô. Ele acabou com ele, cara, pô. Se alguém acreditar, é raridade. Como que você se sente sendo o dono da maior plantação de maconha já vista em Curitiba? Em Curitiba ou no Paraná ou no Brasil? Talvez no Paraná. Sensação é zero, neutra. Não tem sensação nenhuma. Aí ele errou, porque ele foi megalomaníaco agora. Pô, irmão, pô. Curitiba no Paraná ou no Brasil? Ele queria saber em que lugar que ele tava. Sensação é neutra. E me parece que ele sabe muito bem. Ele sabe que ele é o maior do Brasil. Do Paraná? Do Paraná ele deve ser. Do Brasil, pô, 50 mil pé pra caralho, filho. Não tem sensação nenhuma. É uma das maiores do Brasil. É, a sensação é neutra, não ligo muito. Você não diz nada. Eu queria ter a plantação, tive. Infelizmente não pude destruir a tempo só para mim ter a experiência de ter ela. Mas sabia que era crime? Ter a plantação eu não acredito que seja um crime. Acredito que comercializar é um crime, mas ter a plantação não. Plantar é crime também, né?
É creme. Entendi. Só Pelo pra... que eu entendo, sim. É sua e nada do seu irmão? Não, meu irmão nunca tocou nela. Eu acho que tem limite de pés, na verdade. Ah, tem limite de pés? Não sei. Não Entendi. estou por dentro, Tá bom, de infelizmente. forma nenhuma também. Nem tem do seu interesse. Sim. A polícia encontrou na tua casa também um tijolo já prensado. Isso ali foi uma primeira experiência? Uma experiência. Não sei se prestou ou não. Ele prensou um tijolão de maconha. Não sei se prestou. Não chegou a fumar? Ninguém chegou a fumar. Aparentemente não presta. Não tem nem toxina nela, talvez. E as espingardas? Toxina. Pra quê? A espingarda é a herança do avô já. Meu avô passou pra minha mãe e a minha mãe deixou e tá lá. A semente encontrada ali, aquela quantidade, indica que você pretendia continuar com a plantação? Ou Aquilo ampliar? que sobrou, eu não sabia onde jogar, deixei no pacote. E joguei na terra. Eu não sabia onde jogar tanto. E joguei 50 mil na terra. Esse cara é um absurdo, Sobrou, não? irmão. Tá lá. Cara, que absurdo. Aí, papo reto, cara. Temos que admitir, o cara sabe argumentar sem perder o controle. Papo reto, cara. Pô, tá maluco. Caralho, mano. Sensação é neutra. Pô, sensação neutra. Moleque, sensação é neutra. Voltamos. Comer um biscoito polvilho. Harvesting, which is what we do here, and walk you through the process of where the plant goes from. Ele vai falar quantos pés tem aí, só pra gente ter uma noção. Não é possível. Olha lá, olha o berçário. Olha o berçário. Olha que maravilha, todas So ainda you're standing nenéns. inside of what we have turned into our nursery. And a lot of people traditionally with the nursery, they would say, okay, we're growing from, they're taking cuts of plants and making the seedlings for us. No, we chose not to go that route. What we did was we said, we're going to be the most Olha que efficient here. fofa. In the marketplace now, because it's more developed, people have great genetics, and our partner in genetics has wonderful plants. So we've chosen to go the path of bringing in their clones. Caralho, moleque, papo reto. Olha a quantidade de terra planteca, né? Tem, pô. Essa aqui é promissora pra caralho, olha isso, gigantesca. Não, Essa aqui ela é meio... precisa vir forte, ela precisa crescer. Olha lá, os caras com a bandana pra não ficar doidão. We nurture them in here. Será que é? Manage them in here until Acho they're que não. teenagers, which is, Não. like I said, get them to about Waist high. And we're in a perpetual harvest mode. So what you see here is basically, if you count Pô, the mas tipo days- assim, porra, cara, eu sei que eu tô insistindo numa questão que já foi solucionada. Ah. Mas, pô, tu bota uma luz ali em cima, tá? Aham, Aquela luz que faz a planta crescer. sim. A luz é quente, pô. É. A planta, ela não solta nada? Ah, eu duvido, hein? Eu acho que não, eu acho que tem que carburar. these Entendi. peaks. Yeah, so there's 3.5 bays in here, which means this is 3.5 weeks of rotation in front of you. Gotcha. Okay, so they're constantly pulling. So once these get up, and you'll notice there's kind of a smooth taper from the front of the house to the back This of the side being house. high. Correct. What this does for us is not only saves in labor costs because we're not processing one entire greenhouse at a time, but it allows us to put more plants in the greenhouses, less labor cost, and a higher output level. Gotcha. So- Create a really nice Gotcha. circulation basically Yeah, from with the one boys. greenhouse to another. Correct. So you will see when we move on to the other greenhouses, you'll see this tapering effect is more graduated in there because you can actually really see where a Moleque, mó plant. pezão, filho. Olha isso, cara. Como é que o bagulho é alto, é grande pra caralho. Agressivo. are in the cycle, Gotcha. Right. Brian, I need you to explain to our audience, how does the cannabis plant start? There's obviously two ways, either seed or a clone. So can you briefly explain what seed and clone stands for? Às vezes vocês A perguntam, seed is a Albert, seed, right? tu fuma? And genetically Ele é foda. Se ele vira, o cara entra em pânico. speaking, Tu dá um tapa ou não dá? Qual que é a tua relação? people don't really use seeds anymore. They use cuts, right? They take a shaving off of a plant and they Olha lá! put it under. It's under light that they Olha nurture que these. esse So clone processo é is fundamental. a small Olha que piece, a maravilha. small 2-inch plant, okay, that's got a little root system on it. So they wait for it to root ball, and then they transplant them. When they come up in large trays. We don't happen to have a delivery today, but they come up in large trays, and there's a tray base right there.
you wanted to get a look at it. But they come up in large trays. Once their root balls formed, we'll transplant them into the pots, the 3-gallon pot. Gotcha. So you water them, put nutrition in these pots, and you articulate the lighting here, whether it's during the day and at night, and the circulation, to really give them the best environment possible. Moleque, a maior estrutura do caralho, filho. Pô, esquece. Isso aí tira o Brasil da crise. Aspa forte, hein? Absolutely. Yeah, I'm sweating in here a little bit because you notice it's a little bit more humid in here. As we move along to the greenhouses, young plants in vegetative state want a nice humid environment. Como é que é? Nice humid and move along to the greenhouses. Assim como todo ser humano, né? Um ambiente agradável e úmido. As plantas jovens em estado vegetativo. Todas as plantas não estão em estado vegetativo ou não? Tô maluco. Não tenho conhecimento de biologia para afirmar. Plants in vegetative state want a nice humid environment. That's what they really like. You don't want to have 50 or 60% humidity when you're flowering plants. That would create a moldy environment. So we're always fighting to keep the humidity down in the flowering chambers in the greenhouses and the humidity higher in here. If you want to see here, if we move along, and you can see now, these have just been transplanted. So you see how small these plants are. Moleque, 80 milhões de dólares. In 2 weeks, you can notice the difference between what a baby looks like É and muito what dinheiro, a tá, small plant. É só uma empresa, né? None of the reserves say, yeah, but these are still vegetating. You know how fast these plants grow. You've seen the nursery now. Let's move on to one of the flowering houses and see the next stage in the growth process. Essa edição e essa música combina muito bem. Combina muito bem. Tipo assim, como se... conteúdo pra doidão, tá ligado? Perfeito. Essa aqui é barata. A fonte é perfeita, tá ligado? Tipo assim, caralho. The nursery, and we were talking about the plants in the various stages of coming through the clone. Aí já tá, ó. You're now seeing the ones that have been transplanted here. You'll notice that again, they're just about waist high. We're talking about. They have a filled-in date, a flowering date, and a harvest date on each one of these signs. So as you walk along, you can tell. Eu não entendo nada. Pô, exemplo, tá? Digamos que você seja um maconheiro nato. Digamos. Sim. Imaginando isso. Imaginando isso. Essa planta aí. Sim. Dá pra fazer o que com ela? Queimar? E é isso? Dá pra fazer uma onda? Picota? Envelopa e um abraço? Dá pra fazer. Dá, né? Já dá. Esse aqui já dá uma onda federal. Já daria. Na verdade, eu não sei. Tem que ver em qual estágio não, tipo ela assim, tá. calma, olha só. Pelo que eu li, tem que ver no estágio que ela tá. Entendi. Stage of the process they're in. When you look further into the greenhouse, you'll see that in the next. Tem que ter flor. Galera, não tem que ter flor. Não, tô falando da folha. Tô falando dessa folha aqui. Essa folha. A folha? Não, essa folha não dá nada não, pô. Isso aqui não dá nada. Não, a folha? É, porra. Não, pô. Entendi. Next 2 weeks, these plants are going to be as tall as those are over there. Eu vi que a gente estava em outra página, né? Flowering. Você tava achando que tinha flor. Perfeito. As we walk down there, Enes, you'll see. Porque pelo que eu li também, às vezes dá flor, mas ainda não é o momento certo de fumar. Pelo que eu li, não sei se isso realmente se coloca na prática, se coloca, não coloca. Entendi. Eu sou leigo, pô. Tô falando, caralho. Throughout these plants, can you tell me a bit about them? Well, actually, that's a metric tag, and that's what the California system uses for track and trace from. They call it seed to sale, whether it. Caralho, aí, o bagulho é bem feito, hein? O bagulho tá tagueado, porra. 80 milhões de dólares, né, papai? So each one of these plants is individually tagged as it comes into the nursery, as it moves through the process, so that the state and the county can come in at any time and see how many plants are associated with this license in this area. And then once we go to hang, cure, dry, and ultimately... Essas folhas você faz uma quantidade absurda de papel, cadarço, corda, tecido, a porra toda. É verdade. Caralho. Verdade. Que coisa, hein? Trim, buck and trim the product. Muito bem lembrado. The whole way, so they can actually test our outputs, right? So they'll know from this many plants, this much material came out, and I think that there's not only a performance basis for that, but there's also what you were talking about with black market. It's like, okay, if we were black marketing here and every other farm was getting 30% of their product was finished goods, and ours was at 10%, they might be able to say, hey, you know, something's a little different about you. Either you're not doing a good process here, you're not making good money, maybe we need to help you with that, or you might be doing something nefarious, which we do not do here. Gotcha. Yeah. Amazing. Brian, another thing I wanted to ask you is the licensing process for a farm this size.
I see all these barcodes. I see different kind of license numbers throughout. Que loucura. Tell us a little bit about that. That's correct. There's multiple licenses per greenhouse. So the state of California allows you 11,000 square feet of cultivation per license. Okay. So this particular facility has 14 cultivation licenses. Pô, é genial isso, tá It ligado? has a distribution Cada licença, você tem 20 licenças, pô. Eu tenho 43 licenças, tá ligado? permit, and it has a nursery permit. So each one of those allows us to have these bays, as I told you. There's 3.5 licenses per greenhouse. Okay, so as you see, the metric tags tie to the license in the greenhouse. It ties to the finished goods when we output them here. Se ele não encerrar esse vídeo fumando um, eu sou maluco. Amazing, amazing. I mean, Pô, seria... cannabis industry has this like bad stigma about being this sketchy business, but coming here, just hearing the amount of regulations, permitting you have to go through, and how streamlined this entire process is, I mean, it's really impressive. It's kind of shocking. Like, Você quer ler esse QR Code aqui? Cadê o QR Code? Pera aí. different kind Pra onde vai jogar esse QR Code aqui? Tu vai ler ele? Eu já li. E leu? Uhum. Leu nada. Te falando. O que é pra isso aí? Caiu numa página em branco. Me vê duas. of license. When we output them. Like bad stigma about being this sketchy business, but coming here, just hearing the amount of regulations, É permitting you have bagulho to do go governo through, mesmo. and how Sim. streamlined this entire process is. I mean, it's really impressive. It's kind of shocking. Like, we've been asking you questions throughout the day, but it's just shocking to me that how advanced this industry has been and how little people actually know. The difficulty of all those things, that's not even running the business and operating the business. You see how clean things are here and how much work goes into keeping this facility at this level, right? If you had to talk about just a regulatory environment, it's like it almost is dizzying to think you actually have to run a business on top of all those things. Exactly. So what you're seeing here is these plants are about their third E não week. para de chegar maconha. Não para. Não para de chegar maconha na estufa do doidão. Of flowering. They have about 3 weeks to go before they're clipped, but you know, Ines, go ahead and touch them and you can feel how tacky they are and that they're really, the structure of these are really nice. You know, no powdery mildew, no mold. This environment's really set well, especially with the climate as we have today. It's a beautiful day in Northern California, but you know, this is O cuidado que eles têm com o bagulho é surreal, né? a good example of Ué, what plants are from que when isso? we're coming through Tá com água na boca, né, moeda? nursery Não. Por favor, se controle, hein? Aqui é uma live de família, hein? to the veg Perfeito. state Não and now to fumem. the flowering stage Perfeito. prior to, you know, like I said, about 2 to 3 weeks for finishing on these plants here. And why do we have these screens throughout the plants? The trellising's here really for structure, right? Because you see how many, if you look at the system of the stems coming up here, you want to have stability for them to grow through. So this is like training them to stay inside of that. So, you know, we want support for the stems. You don't want them falling over, right, and breaking the Gotcha. branches. So that's really what it's Pede really pro about. Chico definir esse lugar em uma palavra. Por favor, Chico, defina esse lugar em uma palavra. Sonho. All right, Brian, so we saw the first stage, we saw the second stage. Can you take us to the third stage? Yes. Let's do it. Agora é a fase final, hein? Okay, you're now in the final stages of a greenhouse that's flowering, and these plants have about 1 to 2 weeks in this cycle here left. And you'll see down these greenhouses that they're thinning out the fan leaves to make sure that the optimal conditions for the sun drenches down to the bottom of the plants. And you know, Então não tirar we're duas preparing florzinhas e levar these, pra casa, era for maluco. harvest. É o quê? O quê? Se ela não tirar duesinho e levar pra casa, era maluco. So they'll come, they'll clip all the bottoms off of this, and then we'll go hang them in our drying facility Gotcha. and curing facility. Tell me why the fans are running kind of faster and higher output here, other than the, I mean, considering to other greenhouses. Okay, so what you saw over there was you have some of the product that's in veg state, right? So it wants a little bit more humidity. Here today, and again, depending on where you are, I think we talked about in the beginning of our tape here, is that depending on where the greenhouse is on the property, it gets a little bit, it has different thermals. Yes. So this one in particular today, they're trying to move a lot of air through here. Right? We want to keep mold from forming in here. At Cara, isso é uma loucura do caralho, cara. É insano, é the insano. final Caralho, bagulho bizarro, mano. stage of the flowering, right? Gotcha. So that's why we have a lot of air moving through this facility. What is the life cycle of a cannabis plant? From a clone to you're harvesting it.
How long does it take? Well, when you say clone, the clone incoming, we'll talk about it being a 9 to 10 week total process because you have the veg state. We talked about the vegetative state back there, and then you've got another 6 to 8 weeks once they come inside of the greenhouse to go. Mas falou que se esse fosse teu primeiro emprego, tu nunca estaria aqui na live. Estaria empregado até hoje. From the teenager, if you will, we talked about waist high through flowering where you are here in the final stage. What kind of output do you get per plant? I don't know if you can measure it that way. We really, you know, the funny thing is a lot of people try to say, hey, what did you get off of this plant right here? It's very difficult to do that with 40,000 plants. Chico. You can this plant right here. Lê de novo. It's very difficult to do that with try to say, hey, what did you get off of this plant right here? It's very difficult to do that with 40,000 plants. O maluco tinha mais. Pô, absurdo. O cara do Paraná tinha mais. Absurdo, é absurdo isso que tá acontecendo. Incalculável. É a aspa dele, incalculável. Pô, é absurdo. You can basically weigh the output when you're done. I mean, we're not. A lot of indoor product guys will say, "Oh, I've got a light here, and I'm going to get 3 pounds per section of light." Right? Caralho. Só pra gente entender a grandiosidade do que esse cara fez, irmão. Não era um bagulho simples, mano. Olha o tamanho da porra. Olha o que esse cara tem, cara. Aonde vai uma pira? Calma aí que eu não tenho mais o bagulho. Caralho, peraí. Meu Deus do céu, mané. Aqui. É nós, porra! Esse cara era um piroca, moleque. Eu achei que tinha, tipo assim, 300 mil plantas aqui, mano. Caralho, moleque, o maluco tinha planta pra caralho. Don't have the same intensity as I talked about. You don't have the climate controls here to boost these plants up. So in the summertime, you see them a little bit more on the heavy side. And so we talked about overall performance of each greenhouse. We're looking for somewhere between 5,000 to 7,000 pounds per greenhouse annually. Gotcha. Right, and that's how we target things here. Gotcha. Yeah. And what is the overall output of this entire farm currently with the greenhouses that are existing? The thing that we're set up here today is about 20,000 pounds annually. Amazing. And you know, some would say, okay, that doesn't seem like a lot of product, but when you talk about the economics e o produto final, hein, querido? Bem tratado, cuidadosamente, vai mostrar, não? Cash flowing opportunity. Eu acho que ele vai mostrar, tem que mostrar. What is the average price you sell per Tudo pound? Isso aí é pra no final ter o produto, né? Functioning of the current farm. We've chosen with this farm, a lot of people would say, you could brand all the product here. We are not a brand provider. We are a wholesaler. We have one distribution partner. And so we go through our distribution partner and they pick everything up, they package, they sell. And we think it's actually a much easier Eles process só entregam as flores. It's not as competitive in the way that we deles, allow them to set the market rates for us. Yeah. So, you know, anywhere from good light depth or light assisted products should be anywhere from on the low side this time of year, maybe $900 to $1,000. High season, $1,500 to $1,600, $1,800 for good purple product. Per pound. Per pound. Gotcha. Essas coisas que tu consome, né? Sim. Só o high-end. Não, nesse nível aí, dizem que, pelo que eu ouvi falar... pelo que você ouviu falar. A da Califórnia é a melhor do mundo, né? Entendi. Nunca compraste. Quer dizer, nunca conheceu um amigo que comprou. Entendo. Um amigo já. Amigo, né? Sim. Entendi. Agora, do Paquistão é toda hora, né? Vamos seguir o vídeo. This overall output level of this farm, like in terms of revenue. Revenue stream for approximately, say, $15 to $22 million, depending on season, right? Season. Yeah, and how the market is. So on the high side, $22 million. And, you know, again, as you've walked through and you've seen the attributes of the farm, keeping the cost low. Everybody wants to race to the bottom. You want to have $150 to say $250 a pound cost in this environment. That gives you obviously a very nice return. So very nice return. Yeah. Amazing. And that's with the current scale of this operation. With the opportunities this farm provides and what you can do with it
kind of sky is the limit, really. Absolutely. Não é o limite, Although porque Brian's senão o farm has dono been não estaria extremely vendendo, né? successful, he still has plans to expand his operation. Alguma coisa tem aí, né? entire property. Tem. Aí a And that's what we have lucratividade back não tá here lá, is essas 2.5 coisas. acres of undeveloped land. What we're going to do though is add indoor space. What you have here is all light depth, and light depth material is kind of the middle. E se essa venda for só uma venda de fachada pro Enes fazer um vídeo de maconha? Ó, a própria indústria de maconha tá criando essa narrativa. É. Será? Market. We want to put a high-end, indoor, prefabbed, eco-friendly, so battery operated off the grid, and has 98% waste reduction over the current greenhouses here. So somebody's going to have the opportunity to participate in that development with us, and we're really excited about it. So amazing. And I'm assuming that's going to really add up to the value of this existing farm, right? Absolutely. I think, today, if this is an $80 million site, we'd see it north of $100 million with that production, $125 million with that kind of production behind it. Ou seja, o cara tá dando 45 milhões de dólares de graça. O que é engraçado, né? Curioso, né? Curioso. É loucura, né? Chega até uma loucura, né? Here, we're not only talking about more volume output of higher quality material than we already have here. That gets really exciting because you're talking about an additional $25 or $30 million in revenue with the same cost basis. First 3 stages are done. What's our 4th stage? We go to our curing room, our curing facility, and we'll go and look through there, and I'll tell you guys a little bit about it. Essa música é muito bom. sacanagem. Muito bom. Olha ali em cima da mesa, ó. Ah, essa parte é boa. Eu vi ali, olha aqui, ó. Aqui. Essa parte é uma... Cannabis business. It's still not fully federally compliant. Federal government hasn't really accepted it. It is legal in California, and we're talking about a lot of money here. I'm sure you have a lot of institutional investors, people wanting to get into this business, but how often do you get the question, is this even legal, or I don't want to be involved? What are your overall takes on the business? Okay, that was a really early conversation, 2015, 2016, 2017. Fast forward to 2021, moving into 2022 quickly. The genie's out of the bottle. Every state is coming online. I mean, every year. Porra, não dá pro caralho. Legalize por toda a costa, hein? É. Já tomou, ó, terra de maconheiro. Aqui é o quê? O que é isso aqui? Isso aí é um estado que votou majoritariamente em Trump. Isso é óbvio, mas aqui, isso aqui é Idaho. E aqui é Wyoming. E aqui é South Carolina. Totalmente o caralho. Pô, já tá liberado legal lá, hein? Legalizou legal. Legalizou bacana, hein? Porra, a Flórida só medicinal. Perfeito. E aqui, ó. Aqui é North Carolina. Aqui que é Nebraska, descriminalizado. Here we talk about it, there's 2 more states coming on, 2 more states coming on. So I think it's more of a unique opportunity for somebody to come on board now, right? And not have to deal, like we said, with all this, with the startup blues, if you will, right? The harsh regulatory environment we're talking about all along this trip here. Hold on, certainty. Absolutely. And if sure, okay, Morgan Stanley, Chase, B of A, all these guys are going to eventually come around. And what this is sort of I see this as one of the last great opportunities for people to jump on board while those regulatory environments kind of meet in the middle. You can sense just with the headwinds of all the states coming online and the banking relationships that are opening up for everybody, credit facilities are opening up. This is the time right now, if you were, again, to really get in. To really get in, yeah, and not feel so threatened by Big Brother or whatnot coming down. Olha só. What you have here is a 6,000 square foot, we painted it red because it was an old barn, but it's far from an old barn inside. We've added 6-inch DPS panels to insulate. Pô, tipo assim, é muito processo, mano. Tu não acha, não? Obviamente que é porque ainda parece um bagulho, porra, meio artesanalzão, não? Mas é, né? É uma planta crescer, né? É, esperar uma planta crescer. Só que eu acho que se torna bizarro, cara, porque, tipo assim, isso é um processo industrial da parada, saca? Tipo assim, bizarro. Pô, são 40 mil, porque, tipo assim, por que alguém em algum lugar teria 40 mil peças? Só pra vender. É o único motivo, pra vender. Ou uma pira.
Ou uma pira, perfeito. barn so that we could create an environment that's perfect for curing the final product. So if you walk in here with me, Enes, you'll see that right now it's 72 degrees and 60% humidity in here. What we want to do is stay within right about 70 to 75 degrees, and we want it to be somewhere around 50% humidity. Gotcha. So when the plants are all hung in here, we can hang about 14,000 plants in here at a time. And you'll notice this is really just generic racking that we've added poles to. And we've got 4 heaters and some dehumidifiers in here to manage the extra moisture that's in the air when they come in. But for the most part, this is a perfect environment to produce really good product at a very low price. Gotcha. It's currently empty right now because of your harvest cycle. Correct. But normally you have this place basically filled all these racks up. And how long does it take for the product to cure? It's ready to be packaged. Perfect curing period is approximately 6 to 8 days. Cara, parece muito rápido, né? O bagulho cresce rápido, mano. É relativamente rápido, né? Porra. Oh, that's it? That's it, yeah. So when And you you guys... have all the humidifiers, everything running at that point. É o quê? Mas com 40 mil plantas, irmão. É muito bizarro, pô. Correct. Brian, tá vazio, this has been an problema. amazing day. Me and Mikey have never toured anything like this. So thank you so much for showing us around, really O que a educating us. empresa deve pagar de vale-refeição é sacanagem, é brincadeira. É uma larica completa. This industry. So we really appreciate you inviting us. It's a pleasure having both of you. Mikey, you're great. Really enjoyed spending the day with you guys. So thanks for being here. Thank you. Okay. Bela luz. I was fascinated by meeting Brian and Não learning mostrou o what que it você queria, takes to Chico. operate a cannabis farm on this Eles erraram, scale. né? I was hesitant to believe that a 10.5-acre cannabis farm could justify an $80 million price tag, but after everything I have learned about the business, now I understand its value and the potential this farm has in the future. The industry is shedding its taboo reputation and becoming more mainstream every day, especially in states like California. With the industry, I think it's just going to continue to go up and up and up. And we're getting different investors. We're getting investors from Canada, Colorado, all over basically the country. And they all say to me, if you haven't made it in California, you haven't made it in the industry yet. Não mete essa porra. All right, everyone, that's it. I hope you learned a little bit about the cannabis business here in Ele não utilizou nada. California and what it takes to run and É operate an Enes. amazing farm like this. I want to give big thanks to the owner and the listing agent for inviting us here and allowing us to tour this truly one-of-a-kind property. And as always, you can find more information about the property down in the description of this video. Lastly, if you enjoyed the tour, just make sure to give us a like. If you want us to do more videos like this, definitely let us know in the comment section below. And we'll see you guys next week. Ventilador da barca. E aí, Chico? É, são 40 mil pés de maconha, né? Não é qualquer coisa, né? Não. A gente tá falando de 40 mil pés